No entanto, Bjorn interveio com raiva, explicando que estavam sem energia e não conseguiriam alcançar. Ele o advertiu para não ser imprudente, pois sua persistência colocaria toda a equipe em perigo. O navegador suspirou e pediu desculpas por perder a paciência, e o bárbaro respondeu que já tinha esquecido. Após atravessar os segundo e terceiro andares, ele continuou a liderar o grupo com competência. Mesmo assim, Bjorn decidiu ficar de olho nele devido ao seu comportamento estranho e ao aviso do chefe do distrito. Ao chegar, todos admiraram o céu estrelado, e Duak comentou que antes não tinham ninguém com quem compartilhar aquele momento. Misha chamou-o de piegas, mas ele respondeu que era assim que se sentia em relação à equipe. Hikeroth concordou com o sentimento, e o grupo apreciou a vista como sempre faziam juntos. Assim, eles entraram na Torre do Céu no quarto andar, confiantes de que nada seria um problema. Logo na entrada, o grupo teve que eliminar os monstros para escolher uma das 3 escadarias. Um portal azul representava um dos 4 tipos de escadas disponíveis para subir. Outro portal, amarelo, indicava o caminho da coragem. Um roxo representava o caminho da sabedoria. Enquanto isso, um vermelho simbolizava os caminhos da resistência e do destino, que apareciam aleatoriamente. O caminho da coragem permitia o avanço sem problemas, mas exigia uma espera de 4 horas após a batalha. Por outro lado, o caminho da sabedoria forçava o grupo por uma rota cheia de armadilhas, mas avançava 5 andares de uma vez. O caminho da resistência, no entanto, era odiado por todos por forçar o grupo a reviver seus fracassos passados. Mesmo assim, esse teste oferecia um baú no final, que, com sorte, poderia conter um item raro. Na manhã do 19º dia, o navegador revelou seu plano de deixar a equipe após a jornada. Surpreso, Bjorn perguntou se era por causa dele, pois já esperava esse cenário. Rottmiller então negou e disse que a decisão era por causa dele mesmo, o que o deixou confuso. Ele então estendeu a mão pedindo um pedaço de carne seca. Enquanto comia, ele admitiu que a oferta do chefe do distrito para se tornar um navegador para um grande clã era tentadora. Mesmo sabendo que era uma promessa vazia, seu coração acelerou, e ele percebeu que era hora de seguir em frente. O homem explicou que não-humanos com talentos especiais subiam de nível facilmente, enquanto ele ficava para trás. Ele disse que, por anos, foi expulso de grupos ou deixado sozinho para sobreviver como aventureiro. No entanto, ele admitiu que era difícil fazer o mesmo desta vez, e Bjorn perguntou por quê. Com isso, ele confessou que era porque ele realmente se importava com todos eles. Ele explicou que só queria viajar um pouco mais com a equipe, mas que tudo tem um fim. O bárbaro permaneceu em silêncio, segurando a carne seca, antes de ser interrompido. Naquele momento, um alarme de relógio de bolso começou a tocar alto na área. Então, ele se levantou, dizendo que era hora de acordar os outros, deixando seu companheiro pensativo. Enquanto o observava, Bjorn decidiu que ele e Misha deixariam a equipe assim que voltassem para a cidade. Com isso, ele concluiu que não havia motivo para Rottmiller partir até que a batalha começasse novamente. Após derrotar os monstros, Hikeroth alertou que eles não podiam baixar a guarda no labirinto. O navegador ficou então chocado com a cena à frente, e Duak comentou que era a primeira vez que via algo assim. Diante deles, 3 escadas do destino apareceram ao mesmo tempo, algo que nunca imaginaram ser possível. Bjorn sabia que nunca haviam escolhido aquele caminho porque era raro e extremamente arriscado. Misha sugeriu escolher uma aleatoriamente, mas ele a lembrou que sua última escolha levou ao caminho da coragem. Então, o pequeno explicou que escolher o destino leva a uma provação aleatória e que a garota teve sorte. O líder então revelou que o problema era a chance de enfrentar um tipo de provação completamente diferente. Ele se lembrou que no jogo havia 32 provações, variando de uma recompensa à penalidade de retornar ao primeiro andar. Hikeroth argumentou que seria um desperdício não seguir em frente e Misha pediu a opinião do líder. Bjorn confirmou que iriam, explicando que 3 escadas do destino significavam uma fase secreta. Ao entrar no portal, ele se perguntou qual dos 3 tipos de campos ocultos eles encontrariam desta vez. Logo depois, o navegador cheirou o ar e relatou que não havia inimigos por perto. Mesmo assim, ele admitiu que não tinha informações sobre o labirinto de Larkas, o que o deixava inquieto. Duak sugeriu esperar o labirinto fechar, mas ele temia que pudessem ficar presos para sempre. O guerreiro os tranquilizou dizendo que não era uma fenda e então sugeriu que se inspecionassem. Com isso, Misha comentou que se sentia mais leve, enquanto Hikeroth disse que não notou nenhuma diferença. Rottmiller também sentiu seu corpo cheio de energia, e o outro anunciou que sua mana havia aumentado. A causa era o efeito do Guardião do Equilíbrio, que tornava os atributos de todos completamente iguais. O bárbaro então fingiu sentir-se fraco no corpo, e o companheiro perguntou preocupado se ele estava bem. O navegador teorizou que suas habilidades poderiam ter sido trocadas, e o outro o elogiou mentalmente. Em seguida, Bjorn perguntou o que deveriam fazer e recebeu a mesma pergunta de volta. Com isso, ele sugeriu que explorassem em busca de uma saída, e o pequeno questionou a razão.
Ele explicou que a falta de informações sugeria grandes recompensas, e o companheiro concordou com a lógica. Haikarod também apoiou a ideia, e Duak de repente se lembrou do arranjo de Gabrielius, uma peça escondida. Enquanto o navegador considerava a possibilidade, o outro reclamou sem que ninguém prestasse atenção nele. Assim, com 4 dias restantes, a aventura final da equipe finalmente começou. Enquanto caminhavam, Misha comentou que o silêncio parecia estranho, como se algo devesse estar acontecendo. Duak prometeu protegê-la, mas a garota respondeu que o protegeria, deixando-o envergonhado. O líder ficou irritado com a distração, enquanto Haikarod apoiava entusiasticamente o pequeno. De repente, um monstro de nível 6 chamado Vikundas apareceu diante deles de maneira imponente. A criatura então agarrou sua arma firmemente, fixando os olhos no grupo. Com isso, o bárbaro gritou um aviso de que o ataque estava vindo em sua direção. Logo, o monstro atacou com um golpe poderoso de sua arma. Bjorn conseguiu bloquear o golpe com seu escudo, mas foi empurrado para trás pelo impacto. Ele então percebeu que lhe faltava força, sentindo que o inimigo estava mais fraco devido aos atributos compartilhados. Naquele momento, Duak lançou um feitiço de suporte e um feitiço de ataque de nível 8. Então, ele gritou para seu companheiro ter cuidado com o que vinha por trás. Surpreso, o guerreiro viu uma lança de gelo atingir o monstro com força. Com o impacto, o poderoso feitiço de gelo atingiu a criatura, que caiu no chão, derrotada. Uma mensagem então confirmou a derrota de Vikund, para o espanto de toda a equipe. Anteriormente, Rod Miller havia notado algo ao se lembrar do comentário sobre o aumento de mana. O líder percebeu que aqui, Duak não era um perdedor, enquanto o próprio garoto duvidava do que havia feito. Bjorn então sorriu, pensando que as coisas de repente se tornaram muito mais interessantes. Enquanto o grupo avançava pelo labirinto de Larcos, eles enfrentaram um lugar projetado para confundir até os mais experientes. Naquele momento, o navegador parou para marcar a parede, enquanto o líder reconsiderava sua utilidade naquele lugar. Ele observou seu companheiro, reconhecendo que ele era um homem muito versátil. Com isso, ele pediu o mapa para atualizá-lo, surpreendendo o guerreiro com suas muitas habilidades. Haikarod ficou impressionado com a precisão, mas o outro explicou que memorizou o caminho contando os passos. Após se desculpar pelo atraso, ele se levantou e começou a participar ativamente das batalhas. Logo, ele sacou sua espada e avisou que 4 inimigos estavam se aproximando pela frente. Duak assumiu a responsabilidade e preparou uma lança de gelo aprimorada com dupla conjuração. Assim que ele lançou o feitiço, a equipe percebeu que a trajetória estava errada. Ele então usou um feitiço de suporte para ajustar o caminho da magia, que atingiu os monstros diretamente. O monstro pareceu confuso por um momento antes de ser completamente atingido pelo ataque. Uma grande explosão de gelo eliminou os inimigos, enquanto o mago usava um feitiço de dupla conjuração e outro feitiço de suporte. O bárbaro ficou impressionado e pensou que o talento de seu companheiro havia sido limitado por seus baixos atributos. Em seguida, o navegador relatou que restavam 2 inimigos e combinou com o líder que cada um enfrentaria um. No final, ele se sentiu um pouco culpado por não ter percebido o potencial de seus companheiros mais cedo. Com um sorriso confiante, Duak assegurou-lhes que esmagaria qualquer adversidade que surgisse em seu caminho. O guerreiro refletiu que o efeito do Guardião do Equilíbrio tendia a beneficiar mais os conjuradores. Embora os magos não pudessem consumir essências, seu ataque mágico aumentava drasticamente ali. Enquanto o garoto se sentia livre de suas correntes, o líder analisava como a equipe havia se tornado 2 vezes mais forte. Ele concluiu que o jogo exigia um grupo, já que a equipe se fortalecia com cada um cumprindo seu papel. Embora fosse difícil, ele refletiu que era por isso que planejava deixar a equipe dos perdedores. No 20º dia, ele percebeu que era a primeira e última vez que veria a equipe realmente se apresentar. Senhora Shah o repreendeu irritada por ser ignorada, mas ele apenas agradeceu e disse para ela ir dormir. Já passava da meia-noite, ele pensou que estava a apenas algumas horas de obter o item que queria. Ele então pensou que o próximo passo era encontrar a sala do chefe, lamentando não ter mais uma semana. Naquele momento, o garoto de repente o chamou, interrompendo seus pensamentos. Então, ele perguntou que tipo de homem a garota gostava, deixando o outro inquieto. Duak permaneceu em silêncio por um momento, visivelmente nervoso. Logo depois, ele explicou que as preferências dela não importavam porque ele precisava mostrar seu verdadeiro eu para que ela fosse sincera. Finalmente, ele confessou ter sentimentos por Miss Shah e tentou fazer uma promessa, mas foi imediatamente interrompido. Então, ele perguntou chocado por que o outro o interrompeu, imaginando se ele também tinha sentimentos por ela. O guerreiro tentou explicar que ele entendeu mal, mas o garoto disse que isso não mudaria nada, deixando-o frustrado. Com isso, ele declarou que confessaria seus sentimentos para ela na cidade, o que fez o outro se preocupar em encontrar a saída rapidamente. Horas depois, o grupo chegou a um beco sem saída, e o líder pensou que eles finalmente haviam chegado ao lugar certo. Enquanto refletia sobre como ativar o gatilho oculto, ele foi interrompido pelo navegador, que notou algo suspeito. Ele então sentiu a parede, impressionado com sua sensibilidade aumentada.
Graças ao seu companheiro, Bjorn não precisou intervir enquanto o navegador encontrou e pressionou um botão escondido na parede. Logo, uma porta de pedra se abriu com um estrondo, e Rikerod avisou Mazer Shah para ter cuidado com o perigo. Então, o líder se ofereceu para assumir a liderança, ansioso para ver qual chefe eles enfrentariam. Uma tocha iluminou o novo cômodo, enquanto o grupo entrava. No centro, eles encontraram um selo mágico sinistro no chão e a cabeça de uma cabra em uma estaca. O navegador se aproximou e comentou que o lugar parecia realmente assustador. Bjorn, no entanto, o corrigiu, dizendo que na verdade era um dos melhores caminhos e que agora encontrar o chefe seria fácil, exceto por um detalhe enquanto ele se agachava para tocar o sangue no chão. Ele pensou em como invocar o inimigo, precisando espalhar sangue sem parecer suspeito para a garota. De repente, ele sentiu um forte pulso de energia e ficou confuso com a sensação. Logo, todo o grupo percebeu a mudança e ele sentiu seu corpo cheio de energia e sua armadura leve. O guerreiro ficou atordoado ao sentir a imensa força surgindo em seu corpo. Ele gritou pelo navegador, percebendo que o aumento de poder era maior do que suas próprias habilidades. Então, o outro confirmou o que ele suspeitava, lembrando-o de que havia outros aventureiros no labirinto. Bjorn sabia que havia muitas possibilidades para o que estava acontecendo. Mesmo assim, ele tinha certeza de uma coisa, fosse um grupo ou uma única pessoa. Em outra câmara, um grupo de pessoas foi jogado violentamente no chão. Um homem encapuzado então sorriu, dizendo que finalmente havia chegado ao labirinto de Larcos. Ao seu lado, um velho rezava, questionando por que tal grande mal foi permitido vagar livremente. O invasor o ameaçou, mas o sacerdote respondeu que não temia a dor física. Ele então esclareceu que falava a língua do neto do velho, fazendo-o recuar. Enquanto um aventureiro ferido no chão tremia de dor, o invasor o observava. Ele disse ao homem ferido para se acalmar, refletindo sobre como foi fácil entrar após um ano de busca. Por fim, ele riu, precisando apenas do braço de um navegador para entrar, achando a divindade maligna divertida. O sumo sacerdote perguntou como ele poderia trair um companheiro, mas o homem encapuzado respondeu que só viajava com ele por conveniência. Em seguida, o homem chutou o navegador para fazê-lo levantar, enquanto o ancião implorava para que ele parasse. O agressor então interrompeu com um tom ameaçador, dizendo que já era o suficiente. Com isso, o navegador assegurou ao sacerdote que estava realmente bem, mesmo cambaleando. De repente, o inimigo sentiu uma mudança drástica no poder, perguntando se era o guardião do equilíbrio. Logo depois, ele perguntou ao sacerdote se seu poder divino havia mudado, e o velho confirmou que havia diminuído ligeiramente. Surpreso, o outro questionou se o poder não havia aumentado, mas foi assegurado que ele estava correto. Ele então perguntou ao navegador, que confirmou que tanto sua habilidade física quanto o poder da alma também haviam diminuído. Com isso, o homem encapuzado concluiu que um grupo de ratos deve ter chegado ao local antes deles. Finalmente, o homem, revelado como o matador de dragões Regal Vagos, decidiu ver até onde o outro grupo havia viajado. Enquanto isso, Bjorn avisou que aventureiros muito mais fortes haviam entrado na masmorra, sentindo que suas habilidades dobraram, o que o levou a deduzir que a equipe adversária estava nos andares superiores. Diante da situação, o grupo se perguntou o que poderiam fazer agora. Então, a Sra. Shaw sugeriu nervosamente que tentassem se juntar ao outro grupo. Por outro lado, Rikarod Murad estava perplexo com a desconfiança dos guerreiros, não vendo os outros como saqueadores. Com confiança, Duak afirmou que suas habilidades eram iguais naquele reino e que podiam lidar com eles. Rod Miller, no entanto, propôs que procurassem uma saída enquanto evitavam a outra equipe como precaução. Ignorando a discussão, o líder decidiu agir sozinho, e seu passo fez com que o demônio Baphomet detectasse sangue. Assim, o monstro apareceu de repente, e a Sra. Shaw perguntou com medo o que ele havia feito. Graças às suas habilidades aprimoradas, a equipe derrotou a criatura em menos de um minuto e adquiriu um mapa. Surpreso com a facilidade da luta, o lutador observou enquanto Rock Miller confirmava que o pergaminho era um mapa detalhado da área. Diante disso, ele insistiu que partissem antes de encontrarem os outros, deixando Rikarod incerto. Mesmo que seu comportamento parecesse estranho, o guerreiro explicou que a vitória fácil provou que os outros eram muito mais fortes. Ele então reforçou que a diferença de nível e equipamento garantiria que eles perderiam uma luta direta. Finalmente, ele concluiu que, como um coelho diante de um leão, sua única opção era correr para sobreviver. Correndo pelo labirinto com um objetivo claro em mente, o estrategista instruiu-os a virar à direita no próximo caminho. De repente, um grupo de monstros apareceu no corredor, pegando-o desprevenido no meio da corrida. Em pânico, ele gritou o nome de Duak pedindo ajuda. Prontamente, o mago respondeu que podiam deixar isso com ele enquanto preparava seu cajado. Ele então lançou um poderoso feitiço de gelo contra as criaturas. O estouro glacial de nível 7 atingiu os monstros de frente, congelando-os. O feitiço foi tão forte que paralisou completamente uma das criaturas no gelo. Impressionado, o guerreiro avançou, pois a magia que antes era fraca agora havia congelado monstros de nível 6. Sabendo que o efeito duraria apenas alguns segundos, ele se apressou para destruir a criatura congelada. As estátuas de gelo se quebraram em pedaços, e o lutador gritou para se certificar de que todos estavam mortos.
Após garantir a vitória, o grupo retomou a corrida pelo corredor escuro. Algum tempo depois, no 21º dia, ele decidiu que fariam uma pequena pausa. Logo, Duak perguntou se Hikorod estava bem, e ele confirmou que suas habilidades tinham aumentado. Hikorod então percebeu que estava menos cansado do que quando estavam correndo no primeiro andar, o que confundiu o líder. Nisso, o arqueiro chamou por ele, e ele se virou para perguntar seriamente o que era. Hikorod perguntou se aquele sentimento estranho ainda o incomodava, já que estavam correndo há mais de 6 horas. Então, o guerreiro explicou que a sensação começou após a luta com Baphomet, semelhante ao que sentiu no terceiro andar. Com um olhar sério, ele pediu ao grupo um grande favor, implorando para que confiassem nele. Mesmo assim, Duak suspirou e perguntou se já não tinham feito o suficiente, convencido de que os outros não os alcançariam. Em seguida, Miss Cha perguntou se ele ainda achava que deveriam continuar, e ao ouvir sua confirmação, ela aceitou a decisão. Logo, Rod Miller deu um passo à frente, dizendo que tinha algo a confessar ao colega de equipe. Apontando para o mapa, ele questionou o plano de fuga, já que aquele caminho levava diretamente à sala do chefe. No entanto, ele admitiu que sentia que algo terrível aconteceria se não seguissem a intuição do líder. Todos reagiram com choque à confissão, já que o sexto sentido do guerreiro sempre havia beneficiado a equipe. Duak perguntou incrédulo se ele estava falando sério, e o arqueiro simplesmente assentiu. Percebendo que o aviso não podia ser ignorado, Miss Cha pediu nervosamente ao estrategista que os colocasse em movimento. Duak e Hikorod concordaram em pânico, o que apenas aumentou a tensão para quem os guiava. Com a decisão tomada, ele simplesmente disse para ir, e o grupo começou a correr desesperadamente novamente. Assim, o tempo passou enquanto continuavam avançando e lutando através da masmorra. Logo, mais monstros foram atingidos diretamente por seus ataques coordenados enquanto abriam caminho. Após correrem sem parar por 12 horas, o grupo continuou derrotando os monstros em seu caminho. Finalmente chegaram ao destino, e Hikorod esperava que o monstro atrás do portão não fosse de nível 4. Ao se aproximarem, o portão brilhou, detectando a presença dos desafiantes. Então, a enorme porta começou a tremer e se abriu diante dos aventureiros surpresos. O líder imediatamente grita para todos se prepararem para a batalha enquanto assume a liderança. Logo, o Senhor do Labirinto, o Minotauro Larkes, aparece imponente em seu caminho. Enquanto avança, o lutador percebe que a criatura é mais forte do que um monstro de nível 5 regular. Com um golpe poderoso, a besta ataca, e o defensor se prepara para o impacto. Apesar da força do golpe, ele consegue bloquear o impacto e avalia que não precisará usar sua gigantificação. De repente, Larkes ativa uma pele flamejante, e Miss Cha o alerta sobre a habilidade especial de Ifrit. O guerreiro é então arrastado pelas chamas, sofrendo danos de fogo que aumentam com o tempo. Graças à sua resistência, ele acha o calor suportável, mas sabe que não pode aguentar os golpes para sempre. Duak então lança um feitiço de encantamento, aumentando muito a resistência ao fogo de seus companheiros sem precisar de ordens. Com a proteção do feitiço, Misha grita que não está mais quente, e o grupo avança e ataca. Hikerard usa seu golpe elétrico enquanto o mago lança várias maldições para enfraquecer o monstro. Em seguida, Misha avança e usa sua habilidade para revestir suas garras com veneno. Ela então desferre um golpe preciso no Minotauro, cobrindo-o com a toxina verde. O líder observa o trabalho em equipe, sentindo que a vitória do time loser foi esmagadora. Com a derrota do monstro, uma notificação confirma que eles ganharam pontos de experiência. Ele então reflete que derrotaram um chefe em menos de 10 minutos, imaginando o potencial da equipe. Em sua mente, ele visualiza a formação perfeita do grupo e acredita que eles poderiam chegar ao topo juntos. No entanto, Misha o traz de volta à realidade, lamentando que o monstro não deixou cair uma essência ou portal. Rod Miller então sugere verificar um portão de pedra, e o companheiro concorda, esperando encontrar uma saída. À medida que se aproximam, Duak sente uma imensa mana vindo de uma gema, e o guerreiro decide pegá-la. Logo depois, o arqueiro aponta para um ponto azul no mapa, dizendo que seu sexto sentido indica que um portal está aberto lá. Quando chegam ao local, o lutador vê o líder do outro grupo se gabando para um companheiro ferido. O homem de cabelos brancos então revela que, se não tivessem sacrificado outro braço, teriam perdido para o grupo rival. Naquele momento, o demônio exige agradecimentos, lembrando-os de que sem sua ajuda, a vitória não teria sido tão fácil. Enquanto um sacerdote implora para que ele leve o item e os liberte, a criatura ordena que ele se cale. Sem entender o silêncio ao seu redor, o guerreiro mentalmente questiona por que ninguém está respondendo, sentindo seu coração acelerar devido à tensão. Por causa disso, seus instintos reagem antes que sua mente possa sequer processar o perigo iminente. Esse sentimento o avisa do pior cenário possível, enquanto o ser demoníaco pergunta se alguém está lá. Ele conclui que cada minuto é crucial, então ele deve manter seus ouvidos atentos e nunca perder o inimigo de vista. Por essa razão, ele se esforça para juntar a situação o mais rápido possível. Assim, ele começa a analisar o primeiro fato. O oponente conhece bem o lugar, já que chegou rapidamente à sala do chefe.
Em seguida, ele nota o segundo ponto. Um ritual envolvendo o sacerdote foi realizado com o braço oferecido a Kaori. Como terceiro elemento, ele deduz que o homem não está lá por livre e espontânea vontade. Ele pode ter sido sequestrado e forçado a participar. Logo, ele chega a uma conclusão enquanto o demônio fica irritado com o silêncio e o chama de lunático. Percebendo que seus planos desmoronaram, a criatura admite que não esperava encontrar outros aventureiros lá. O demônio o ridiculariza, dizendo que ele pode falar. Então o bárbaro pergunta sobre uma saída, tentando ganhar tempo e provocar um erro. Quando o demônio levanta a mão, ele fica surpreso ao ver o anel mudar de cor para amarelo por causa daquele grupo. Esse item é o localizador de destino, cuja luz verde sinaliza um bom destino, vermelho um ruim, e amarelo uma mistura de ambos. Ele conclui que a cor indica uma pequena chance de vitória, mas ele entende que sua vantagem foi perdida. Agora, o inimigo percebe que reconhece o anel e invoca uma espada que surpreende Hykeroth. Imediatamente, o bárbaro reconhece que a arma é feita de arque, um material de nível supremo. Isso revela que a ameaça está em um nível extremamente alto e ele é forçado a ouvir a exigência de entregar o item sob pena de morte. Em resposta, o guerreiro revela uma gema vermelha, o que faz o demônio confirmar que já sabia que estava em sua posse. A criatura então exige o item em troca de suas vidas, mas o outro permanece em silêncio. Enquanto Mezeshah e Hykeroth parecem dispostos a entregar a gema, ele conclui que não se pode confiar em um louco. Ele decide que nenhuma negociação é possível com um lunático, o que visivelmente confunde o demônio. Com um sorriso nos lábios, o bárbaro de repente declarou que estava com fome. Momentos depois, ele chocou todos ao colocar a gema na boca e engoli-la. Logo após, ele soltou um arroto, deixando o padre e o outro homem completamente aterrorizados. O inimigo rangeu os dentes de raiva, incapaz de acreditar em um ato tão absurdo de seu oponente. Com um rugido furioso, ele avançou em alta velocidade em sua direção. Sua espada colidiu violentamente com o escudo, produzindo um impacto estrondoso. Sob tal força, a defesa do guerreiro começou a rachar. Logo, ele bloqueou o golpe e perguntou por que Regu estava parando, enquanto o novo plano entrava em vigor. Ainda defendendo com seu escudo, ele explicou que seu estômago teria sido perfurado se o oponente continuasse. Ao se afastar, Regu chamou-o de louco e exigiu saber o que ele realmente queria. Ao comentar que não era tão teimoso quanto parecia, o oponente o advertiu a não testar sua paciência e ameaçou ir atrás de seus companheiros. Então, o bárbaro levantou um dedo e pediu apenas um dia para deixar de ser covarde. Regu percebeu que isso não era um pedido de misericórdia. Com isso, ele questionou por que deveria poupá-lo, considerando a proposta vaga e sem sentido. O guerreiro entendeu que um verdadeiro lutador não implora e precisa oferecer algo mais convincente. Após o inimigo perguntar por que deveria confiar nele, ele jurou por sua honra que lutariam de forma justa após um dia de descanso. Regu, no entanto, questionou se ele realmente acreditava ter alguma chance de derrotá-lo. Mesmo assim, o pedido foi reafirmado com a certeza de que não era motivo suficiente para desistir. Em seguida, o grupo correu exausto por um corredor escuro. Hykeroth pediu que parassem por um momento para que pudessem conversar. Com isso, eles pausaram a fuga e tentaram recuperar o fôlego. 3 horas depois, Hotmiller acreditava que o demônio havia honrado o acordo, embora o líder do grupo permanecesse cético. Em uma memória, a criatura concedeu 12 horas e o alertou para não tentar nenhum truque. O guerreiro lamentou que, se não fosse pelo anel do oponente, ele poderia ter garantido um prazo mais longo. Com um suspiro, ele reconheceu que nada nunca saiu como planejado e sentiu uma dor de cabeça crescente. Mesmo assim, ele decidiu manter-se firme, recordando as dificuldades que já havia superado. Para isso, ele precisava eliminar pensamentos inúteis e focar em um único objetivo. Com um olhar determinado, ele lembrou a si mesmo que eles sobreviveriam juntos. Logo depois, Hotmiller mostrou um mapa e perguntou se eles lutariam ao chegar no ponto marcado. Dwack então expressou dúvida, lembrando que o escudo dos companheiros tinha sido perfurado como argila. Em resposta, o guerreiro chamou por Hykeroth, Mezeshah, Hotmiller e Dwack, pedindo-lhes que confiassem nele mais uma vez. Hykeroth foi o primeiro a concordar, afirmando que estaria morto na cidadela se não fosse por ele. Dwack também concordou, declarando que colocaria sua fé no destino do líder como um verdadeiro herói. Hotmiller explicou que ficaria ao seu lado, pois ele era o único que tentou agir enquanto todos os outros estavam paralisados. Antes que pudesse agradecê-lo, o arqueiro interrompeu para revelar algo que havia notado durante a jornada. Ele compartilhou sua conclusão. Pela espada de arco e pela queimadura no rosto, o demônio era o matador de dragões. Chocados, os companheiros perguntaram se ele era o draconiano dos Orculis, amaldiçoado pelos próprios dragões. O bárbaro estremeceu ao ouvir o nome Orculis. Ele rapidamente se lembrou que os Orculis eram um grupo de lunáticos poderosos cujo objetivo era assassinar o rei.
Com isso, ele lembrou que a corte real havia oferecido uma alta recompensa por suas cabeças, mas o fato de ainda estarem vivos provava sua força. Ele concluiu que haviam encontrado um lunático extremamente perigoso e perguntou a Hotmiller se havia mais informações. O arqueiro o identificou como Regalvagos, um draconiano amaldiçoado que ressurgiu anos atrás em um ataque terrorista. Ele então explicou que a maldição do dragão o impedia, felizmente, de usar sua magia dracônica única. Sua principal arma era a espada Matador de Dragões, feita do raro material Ark. Hotmiller acrescentou que as 6 essências confirmadas do inimigo eram ideais para um espadachim, sem fraquezas aparentes. Mesmo que algo tivesse mudado ao longo de 10 anos, o guerreiro duvidava que um criminoso como aquele tivesse se livrado das essências. Juntando tudo, ele entendeu por que o oponente estava lá e decidiu recuperar primeiro as coisas que havia escondido. Assim que encontrou o que procurava, ele avisou a todos para se prepararem, pois ele e Hotmiller abririam imediatamente. Enquanto empurrava um bloco de pedra, ele refletiu que Regalvagos era um inimigo muito além do nível deles. Ele sentiu um calafrio ao pensar que já estariam mortos se não fosse pelo efeito de equilíbrio dos guardiões. No entanto, quanto mais ele analisava a situação, mais confiante ficava em sua decisão. Um monstro chamado Argot detectou o cheiro de sangue enquanto pensava que fugir já não era a melhor opção. Com isso, Miser ergueu sua arma, achando a criatura extremamente aterrorizante. Enquanto Dwack e Hotmiller se preparam para a batalha, o guerreiro se lembra de uma citação marcante. Ele então avança ao lado de Ricarod, convencido de que o paraíso não pode ser alcançado simplesmente fugindo. Após derrotar Argot e ganhar experiência, um pergaminho chamado Chama da Ganância aparece diante deles. O guerreiro então reflete que eles conseguiram o item de que precisavam, mas terão que usar todos os truques que possuem para sobreviver. Imediatamente depois, ele instrui Hotmiller a encontrar a sala secreta, e o companheiro concorda em liderar a busca. Com determinação, Hotmiller guia o grupo até sentir uma parede suspeita e ativa um mecanismo oculto. No entanto, o problema era que nenhuma das salas que ele encontrou era a que o bárbaro realmente procurava. Quando o prazo de 12 horas estava quase acabando, o rastreador parou de repente e pediu a todos que esperassem. Ele avisa que sentiu algo estranho, deixando o resto do grupo curioso sobre o que poderia ser. Com isso, o aliado puxa uma alavanca oculta que encontra na parede. A parede imediatamente se abre e revela um baú, fazendo o líder exclamar que eles finalmente o encontraram. Logo depois, ele fecha a entrada da sala secreta e anuncia que fará a guarda enquanto todos descansam por um tempo. Diante da confusão do grupo, ele promete explicar tudo depois e pede que eles simplesmente façam o que ele diz por enquanto. Um momento depois, o bárbaro suspira aliviado por ter conseguido um refúgio temporário. Enquanto observa seus companheiros dormirem, ele se preocupa sobre que desculpa dar, especialmente a Hotmiller. Decidindo inventar algo mais tarde, ele se concentra na gema que havia cuspido antes. Assim que ele esmaga o item, uma luz os envolve, transportando-os para a Câmara do Equilíbrio. Envolto em uma energia vermelha, ele fica maravilhado com a experiência impressionante. Ele logo reflete que a escolha é muito mais intensa do que no jogo, enquanto um painel o instrui a substituir uma essência. Com isso, ele entende que o item, Esperança Contida, trocará uma de suas essências por outra do mesmo nível aleatoriamente. À medida que se aproxima, ele já sabe qual essência vai desistir. Será que aparecer na porta que ele abre? Primeiro, ele descarta a essência do herói Orc, já que é uma parte fundamental de sua construção final. Em seguida, ele também rejeita a essência do Golem Morto-Vivo, pois seria um desperdício usá-la com aquele item. Por fim, ele escolhe a essência de Vampiro, cujas habilidades e estatísticas eram úteis para um tanque. Ao abrir a porta, ele se lembra de que a essência lhe deu 3 novas habilidades, mas há elementos ocultos no item. Por essa razão, ele não hesita e seleciona a essência do Guardião, mas um resultado completamente inesperado o surpreende. Surpreso, ele descobre que recebeu uma essência que ninguém mais no mundo possui. O sistema então lhe oferece uma nova escolha, a essência de Lich, que possui habilidades passivas e ativas destrutivas. Mesmo questionando ter 2 essências de Guardião, ele se considera sortudo por um evento tão raro. No entanto, ele logo percebe que não é sorte quando vê a imagem de um monstro de nível de chefe. A nova opção é a de um ogro, uma criatura de nível 3 que representa o auge da capacidade física entre os monstros. Ao enfrentar a porta, ele conclui que isso não é sorte, mas prova de que ainda existem elementos no jogo que ele não conhece. Depois de consumir a essência do ogro, ele recebe um enorme aumento em força e resistências. 4 horas depois, ele reflete sobre a nova essência que adquiriu e seus benefícios. Ele então pensa que, embora a essência conceda habilidades altamente desejadas, ele nunca a incluiu em seus planos porque era irrealista. Além de ser difícil de matar, o ogro tinha uma taxa de queda ridiculamente baixa para sua essência, e ainda havia 7 tipos diferentes. Para a defesa, ele se lembra de que o gigante de aço era muito mais eficiente. Apesar de não conseguir usar uma arma,
Com isso, a escolha final se resumiu a uma questão de preferência pessoal. A decisão era entre causar dano enquanto se defendia ou focar totalmente na defesa completa. No jogo, ele escolheu focar apenas na defesa, já que era mais eficiente do que tentar obter a rara essência do ogro. Graças a essa decisão, ele foi um dos poucos que abriram o portal do abismo, embora a essência do ogro fosse objetivamente melhor. Mesmo assim, ele ainda se sente chocado com a sorte inesperada e questiona as condições que levaram a isso. Graças a isso, sua chance de sobrevivência aumentou significativamente, até que Rod Miller de repente chama por ele. Seu companheiro então o avisa, com uma expressão preocupada, que algo está se aproximando rapidamente. Logo depois, o grupo observa os passos de uma figura vindo em direção a eles no corredor escuro. À medida que se aproxima, o demônio para surpreso e comenta que não esperava que todos ainda estivessem vivos. Ele revela que pensou que alguém havia morrido quando sentiu seu poder retornando, admitindo que a tática do bárbaro foi precisa. Enquanto o aliado do sacerdote o acusa de crueldade, o homem chora em desespero por ter sido abandonado. Com um sorriso, Regal Vegus perguntou se eles haviam tomado a essência de Vicunda, já que todos ainda estavam vivos. O guerreiro permaneceu em silêncio, sabendo que o inimigo o estava testando ao sentir o poder de uma essência de nível 3. Então, Regal desembainhou sua espada e exigiu que ele honrasse o acordo entregando a gema. O outro homem então respondeu que não foi intencional, deixando o demônio confuso com a resposta. Sorrindo, ele explicou que estava apenas brincando com a gema por tédio, e ela acabou quebrando. Com os olhos brilhando de raiva, Regal percebeu que ele nunca teve a intenção de cumprir sua promessa. Antes que ele pudesse terminar de se desculpar, foi forçado a se defender de um ataque surpresa. Com isso, ele aparou a estocada da espada com seu escudo, exatamente como havia praticado durante o intervalo. Ele imediatamente gritou por Duak, que lançou um feitiço de nível 7 chamado Rajada Congelada. Uma poderosa explosão de gelo se formou e envolveu toda a área de combate. Mesmo assim, Regal ativou a habilidade Fornalha, tornando-se imune ao frio enquanto zombava de sua tentativa. Vendo isso, o bárbaro rasgou o pergaminho que pretendia guardar para o Minotauro. A chama da ganância então detectou a habilidade de fogo e desativou a essência de gigante de lava de Regal por 48 horas. Sem seus poderes, o inimigo foi finalmente atingido de frente pela explosão de gelo e gritou de dor. A espada do demônio caiu no chão congelado após o impacto do feitiço. Mesmo surpreso com o sucesso, o guerreiro ouviu seu oponente zombar, dizendo que estava enganado se pensava que aquilo o tinha derrotado. Regal então usou a habilidade Cortinas Escuras, uma técnica que não pertencia a nenhuma essência conhecida. Com isso, ele percebeu que uma de suas maiores incertezas sobre o inimigo finalmente havia sido confirmada. Ele então tentou golpear com seu mangual, mas o outro desviou do golpe com grande agilidade. O demônio então avançou um contra-ataque, ordenando que o bárbaro morresse logo. Para a surpresa do inimigo, sua espada foi parada pela pele do oponente, que lamentou ter usado a habilidade tão cedo. Ele revelou Pele de Aço, uma habilidade passiva de ogro que aumentava sua resistência a danos físicos e cortantes. Sabendo que precisava agir rapidamente, ele se preparou para usar sua primeira habilidade ofensiva decente. Com toda sua força, ele usou Golpe, uma habilidade que aumentava o dano de acordo com a força do usuário. Regu observou o ataque vindo direto em seu rosto. Mesmo assim, ele usou cortinas para se defender do impacto. Logo depois, ele recuou, aguentando o golpe. Bjorn percebeu que não podia dar tempo para ele se recuperar e gritou por Duak. Imediatamente, o mago lançou um feitiço de maldição para desacelerar o inimigo. O demônio rangeu os dentes enquanto a magia negra o envolvia completamente. Furioso, ele usou a aceleração avançada e conseguiu cortar o braço do bárbaro. Este último ficou chocado com o poder do oponente, mesmo com seus atributos reduzidos pela maldição. Com isso, ele admitiu que era difícil acompanhar tal velocidade. Regu então usou imagem residual e os alertou para não sonharem com uma morte rápida. Mesmo assim, Bjorn sorriu confiante enquanto bloqueava o próximo golpe. De repente, Mitcha atacou o inimigo por trás, e seu companheiro elogiou seu bom trabalho. Ele puxou sua espada do braço do oponente, gritando sobre como eles ousaram. O vilão ordenou que ela soubesse seu lugar, mas a mulher atacou e perguntou a quem exatamente ele estava se referindo. Ela então gritou que ele era o de chifres assimétricos. Com o insulto, o demônio ficou visivelmente enfurecido. Ele então investiu contra Misha, avisando-a para não ousar falar com ele daquela forma. Nesse momento, Rikorod Murad apareceu usando um golpe de raio e declarou que Regu estava enfrentando um time. Logo depois, o novo aliado lançou uma descarga elétrica que atingiu todos no campo. O inimigo deslizou para trás com o impacto da habilidade. Mesmo assim, ele zombou que um time de vermes não faria diferença. Com isso, ele ativou Marca do Medo, uma habilidade única de pesadelo. A técnica intimidava o alvo e aumentava seus próprios atributos, enquanto Rikorod confirmava que era exatamente como ele disse.
O guerreiro então ativou sua luva do guardião, que repeliu inimigos e anulou efeitos negativos. Bjorn percebeu que o guardião do equilíbrio não era um efeito negativo e avançou. Vendo que seu escudo era inútil contra a espada do inimigo, ele escolheu confiar na pele de aço. Logo, ele usou Fúria Selvagem para aumentar seus atributos e investiu contra o demônio. Este último respondeu usando Lâmina Divina e jurou que ninguém sairia dali vivo. Em resposta, ele conjurou sua Lâmina Divina enquanto o Bárbaro e Mischa avançavam. Diante da luz intensa, um dos companheiros gritou para todos terem cuidado. O ataque explodiu violentamente no chão, e alguém gritou desesperadamente por Mischa. Embora abalada, ela tentou assegurar-lhes que estava bem e disse para não se preocuparem. Com isso, Regul avança e celebra que o primeiro inimigo já foi derrotado. De repente, várias flechas são disparadas em sua direção, enquanto alguém grita para ele sair do caminho. Ele consegue desviar dos projéteis, mas é forçado a dar um passo atrás. Logo depois, Bjorn se reposiciona e agradece a Rod Miller pela ajuda oportuna. Após uma longa batalha, os dois se enfrentam, ofegantes, sem que nenhum deles recue. O guerreiro percebe que, embora o inimigo não esteja se regenerando, suas próprias feridas também não estão mais cicatrizando. Enquanto isso, o arqueiro lhe entrega poções do seu inventário, fazendo-o lembrar de sua mentalidade original. O oponente então o chama de doente por suportar a dor e declara que é hora de acabar com a luta. No entanto, Bjorn sabe que memorizou todos os truques dele nos últimos 30 minutos. Ele entende que se der mais tempo ao inimigo, a situação pode piorar. É por isso que Bjorn se prepara para atacar. Regal pode recuar para se juntar ao sacerdote. O bárbaro encara seu oponente e decide que é agora ou nunca. Com isso, ele avança e surpreende o inimigo, que recua. Ao notar a luz vermelha no anel do demônio, ele imediatamente entende o que significa. Então ele grita que sua estratégia funcionou, combinando gigantificação e fúria selvagem. Sabendo que Regal tentaria sair do seu alcance, ele o agarra firmemente. Bjorn então declara firmemente que finalmente o pegou. Em seguida, ele usa a habilidade Swing, acertando um golpe devastador em seu oponente. O impacto reduz o poder da alma de todos, afetando-os com uma força misteriosa. Devido ao poder da alma insuficiente, a gigantificação é desativada e o guerreiro volta ao normal. Regal se pergunta o que foi feito e conclui que deve ser uma habilidade única dos Dragonborn. Então ele revela que usou magia dracônica, o mesmo tipo que ele não podia usar por causa da maldição do dragão. De repente, Mischa se sente fatigada e cambaleia, sem entender o porquê. O guardião do equilíbrio é revelado, redistribuindo os atributos de todos igualmente. Bjorn reflete que eles se uniram como um time contra um único homem e mesmo com todas as dificuldades, conseguiram selar uma essência de nível 4. Ele revela que a essência do ogro foi a solução para a espada que de outra forma teria sido impossível de bloquear, e esse foi o ataque final que ele havia guardado para o momento final. Regal reflete que pensou que seria suficiente para matar um aventureiro do 8º andar. Ele os chama de patéticos, vendo que todos estão sofrendo de fadiga da alma e atributos reduzidos. O bárbaro então pensa que qualquer um pode cair vítima do desespero a qualquer momento. Ele se lembra de quando era jovem e sofreu de uma condição rara em um hospital. Depois ele se lembra de perder alguém próximo em um acidente de carro. Em seguida, ele se lembra do incêndio que destruiu a casa dos parentes onde morava. Finalmente, ele se lembra do desaparecimento de sua mãe, concluindo que esses são eventos realistas que podem acontecer a qualquer um. Regal suspira, ciente de que todas essas coisas acontecem sem aviso. Ele então declara que o novo plano A falhou e que estão prestes a descobrir qual é a penalidade. De repente, sua espada começa a emitir uma energia instável que o machuca. Frustrado, ele a joga no chão, lamentando que não poderá usá-la por um tempo. Enquanto os outros ofegam por ar, o inimigo avança, dizendo que eles não têm ideia de quanto tempo ele desperdiçou. Com isso, ele rapidamente avança contra eles. Com um movimento rápido, ele desfere um chute poderoso no bárbaro. Mischa grita seu nome, e o agressor agarra seu pulso, chamando-o de lixo. Com um movimento brutal, ele esmaga o aperto da garota com força. Em seguida, ele a joga violentamente no chão. O inimigo então se vira para encarar Bjorn, que permanece caído. Enquanto um companheiro grita para que eles se levantem, o guerreiro sente um arrepio devido à imensa diferença de poder. Mesmo assim, ele analisa a situação e percebe que Regul também não está em sua melhor forma. Haikarod observa que eles estão em desvantagem, sem saber o que fazer ou como escapar. De repente, Duak avança e promete proteger Mischa com toda a sua força. Ele percebe que magos não usam poder da alma e por isso lança um feitiço defensivo. Com isso, ele declara que é muito cedo para desistir porque eles têm um mago de verdade ao seu lado. Na Câmara de Pedra do Labirinto de Larcas, o sacerdote esperava que eles não conseguissem. Lá estava Hector Ludwig, um sacerdote forçado a servir uma divindade maligna. Então, uma voz o chamou de hipócrita, por ainda esperar por um milagre, pois a estrela do crepúsculo os guiaria, enquanto ele se lembrava de sua decisão lamentável.
Em sua memória, ele estava implorando de joelhos para que seu neto parasse. Se ele não tivesse se submetido ao mal, talvez as vidas daquelas pessoas pudessem ter sido salvas. Mesmo assim, ele sabia que agora era inútil rezar para a deusa Reatulus. A voz então o lembrou que ele era a causa daquele desespero, pois ele faria tudo de novo. Logo depois, a mesma voz declarou que ele era o culpado por todo o sofrimento. Enquanto isso, Mizisha foi jogada no chão. Com isso, Bjorn gritou para que todos protegessem Duak a todo custo. No entanto, o mago, superando seu medo, jurou que ele seria o que protegeria Mizisha. Ele então percebeu instintivamente que era o único não afetado pelo efeito negativo. Por essa razão, ele se moveu em direção ao seu companheiro caído, que estava oferecendo uma poção enquanto estava no chão, porque agora era sua vez de agir e garantir que todos pudessem sobreviver. Assim, Duak lançou o feitiço do 8º círculo, chamado Lança de Gelo. Logo, o chão estava pingando levemente enquanto o gelo começava a derreter. Regu então declarou que precisaria matar o mago primeiro. No entanto, Bjorn o interceptou, gritando para que Duak recuasse, enquanto se perguntava por que seu rival estava o protegendo. Isso o fez lembrar de um aventureiro bárbaro do orfanato que o aconselhou a não se tornar um aventureiro apenas para retribuí-lo. Naquela época, sua resposta foi que ele nunca sonharia em se tornar um porque não achava que era capaz. De volta ao presente, Bjorn gritou, perguntando se o feitiço de Duak estava pronto. O conjurador respondeu que sim, mas hesitou porque estavam muito próximos, mesmo quando o bárbaro insistiu que ele atacasse. Então, mais uma vez, Duak usou seu feitiço Lança de Gelo. Inesperadamente, o feitiço se redirecionou no ar, surpreendendo Regu. A magia então o atingiu com força no lado. O impacto do ataque jogou o inimigo para trás. Em seguida, Bjorn perguntou sobre Mizisha e foi informado que ela se recuperaria em breve, já que já havia tomado uma poção. O mago então olhou para trás alarmado. Vendo sua companheira ainda se recuperando, ele decidiu que desta vez ele teria que protegê-la. Enquanto o bárbaro estava sob ataque, ele gritou para Duak recuar e Rikerod ecoou o aviso. Duak então pensou que era sua vez de agir, perguntando-se se algum dia poderia se tornar tão grande quanto eles. Em sua memória, ele perguntou se seria forte o suficiente para proteger os outros, e uma voz o tranquilizou, dizendo que sim. De repente, Regu avançou e esfaqueou Bjorn no peito. Seu corpo, no entanto, regenerou instantaneamente enquanto ele questionava se poderia se tornar uma grande pessoa. Regu então zombou dele por ser lento e atacou novamente. Logo, os outros gritaram para Duak ficar para trás enquanto se preparavam para o impacto. O ataque do demônio então atingiu Rikerod em cheio, derrubando-o. Com isso, Rodmiller correu, gritando, lembrando-se do que lhe havia sido dito. Ele então surpreendeu Regu esfaqueando-o com sua espada. O inimigo, enfurecido, olhou para o arqueiro com desprezo. Com a adaga na mão, Rodmiller declarou que o item agora era deles, guardando-o em seu inventário mágico. Duak então admitiu que sempre quis ser especial, e por isso, preparou uma flecha mágica. Quando o feitiço foi lançado, o aliado se sentiu ferido, e o mago pensou que era por isso que ele havia se juntado à equipe. Logo depois, passos foram ouvidos se aproximando. Enquanto Duak questionava o valor do mago, Misha avançou para atacar Regu. Ela então gritou com determinação que ele não machucaria Duak. No entanto, o inimigo a atingiu com um golpe poderoso, fazendo o lançador gritar o nome dela. Logo em seguida, Bjorn avançou com seu escudo para atacar o demônio por trás. Regu desviou facilmente, enquanto Duak lamentava que sua incompetência havia sido exposta. Com isso, o inimigo perguntou se o bárbaro realmente confiaria em um lixo inútil para salvá-lo. Ao ouvir a palavra lixo, Duak tremeu e congelou. Ele se lembrou de alguém olhando para ele com desgosto por sua atitude desavergonhada. Até mesmo outros magos o desprezavam, pedindo-lhe que nunca mais dissesse que sabia magia. De volta ao presente, Regu levantou a adaga, afirmando que o mago já parecia ter desistido. Ele então declarou ao bárbaro que a luta estava acabada. O inimigo acrescentou que Bjorn também sabia disso, deixando-o sem palavras. Duak, no entanto, lembrou-se de Rikerod, dizendo que sua equipe de perdedores era na verdade uma salvação. Ele lembrou-se do dia em que todos prometeram dar o melhor de si para ficarem juntos. Por um momento, ele acreditou que havia sofrido por 25 anos apenas para encontrar sua equipe atual. Enquanto seu companheiro bloqueava o golpe, Regu admitiu que nunca havia enfrentado um bárbaro como ele. Com isso, Duak lembrou-se de que não podia desistir. Bjorn manteve-se firme, recusando-se a ceder. O mago viu que seu companheiro ainda estava lutando bravamente e percebeu que estava lutando sozinho para protegê-los todos. Ele então lembrou-se do mago comentando sobre seu progresso e seu apego aos companheiros de equipe. Nessa lembrança, ele havia pedido para aprender a caçar um troll, afirmando que tinha o dinheiro. O mestre concordou, mas o advertiu para não usar a técnica, e Duak prometeu dar o seu melhor. Assim, ele começou a lançar feitiços de aprimoramento, como impulso cognitivo e amplificação mágica. Ele lançou vários feitiços mentais e nervosos, totalmente ciente dos graves efeitos colaterais. Duak então se perguntou qual seria o nome daquela técnica.
Era apenas uma combinação sem nome conhecida por poucos, e que não deveria ser chamada de sacrifício. Mas se ele tivesse que dar um nome àquela combinação de feitiços, Duak a chamaria de febre arcana. Logo, a chuva de flechas mágicas atingiu Regul de frente. Com isso, ele foi arrastado para trás pela força da magia. Enquanto bloqueava os ataques, o demônio amaldiçoava o mago, gritando para ele saber seu lugar. Em seguida, ele ficou pasmo ao ver Duak arriscando a própria vida. Ele estava ofegante, gravemente ferido pelo ataque. Completamente chocado, Bjorn viu o inimigo ainda de pé, mesmo com seu corpo perfurado. Então ele se perguntou como ele sobreviveu, concluindo que ele deve ter protegido seus pontos vitais. Enquanto isso, o mago pediu desculpas pelo atraso, dizendo que demorou um pouco para decidir. Ele então pediu a Bjorn que cuidasse de seus companheiros, especialmente Hotmiller, que precisava de atenção. Mesmo querendo ajudar, ele explicou que sua poção de cura estava em sua mochila. Então ele afirmou que precisavam lidar com o inimigo primeiro, enquanto o bárbaro sentia que algo estava errado. Naquele momento, Regul provocou, dizendo que o outro não sabia o que o mago tinha feito. Mas Duak respondeu que não o deixaria ganhar tempo, sabendo que não tinha muito tempo restante. Com isso, ele lançou seu cajado em direção ao oponente. Então ele revelou um item amaldiçoado, dizendo que não queria usá-lo por causa da maldição. Com sua mão ferida, o guerreiro segurou firmemente o objeto escuro. Ele interceptou, zombando que era brincadeira de criança. Em seguida, ele atacou enquanto se protegia com sua nova espada. O mago ficou chocado com o resultado, sem saber que o arco era resistente à magia. De repente, o inimigo avançou em alta velocidade. Com isso, Duak sentiu uma dor aguda percorrer seu corpo. Mesmo assim, ele lançou uma explosão de gelo, gritando para ele parar. O ataque de gelo só fez o demônio escorregar brevemente. Enquanto resistia à tempestade mágica, Bjorn percebeu que as coisas não seriam fáceis. Determinado, ele se preparou para cumprir seu papel como tanque e proteger seu companheiro. Assim, ele investiu contra o inimigo. Regul, irritado com a interferência, olhou para ele com fúria. Bjorn então atacou, determinado a acabar com a luta. Mas ao ver a defesa do oponente, ele se perguntou se esse seria seu fim. Inesperadamente, a mão de Duak agarrou o braço do inimigo, parando o ataque. Com um grito furioso, ele lançou o item amaldiçoado. O demônio pegou o objeto, e o guerreiro percebeu que a espada o estava rejeitando devido à magia dracônica. Então o mago lançou feitiços de maldição, gritando para o outro recuar imediatamente. Enquanto o bárbaro bloqueava o avanço do inimigo, ele se perguntava por que ele continuava tentando se aproximar, pois mesmo sem usar feitiços de área, Duak ainda poderia apoiá-lo, o que lhes dava uma clara vantagem. Com isso, Bjorn sentiu que algo estava errado. Certamente, o inimigo sabia disso. De repente, ele lembrou das palavras do mago sobre não ter tempo e percebeu que sua magia era limitada. Bjorn então gritou para ele usar a explosão de gelo, confiante de que havia adivinhado o plano pela reação do inimigo. Apesar da hesitação de seu aliado, ele insistiu que o ataque fosse lançado sem preocupação. Em seguida, ele desafiou Regul, declarando que tinham que terminar a luta ali, custe o que custar. Logo, uma nevasca intensa envolveu os dois lutadores no centro da câmara. Dentro da tempestade de gelo, os dois continuaram seu combate corpo a corpo. Logo, um corte atravessou o rosto de Regul. O demônio, por sua vez, olhou para ele com raiva. Com um sorriso confiante, Bjorn se preparou para o confronto final. Dentro da nevasca, ele usou seu escudo para subjugar o oponente na batalha. Com um olhar de pura fúria, ele ergueu seu porrete para o golpe decisivo. Então, o bárbaro desferiu um golpe esmagador no inimigo. O impacto o feriu gravemente, mas logo depois, algo inesperado aconteceu, pois as condições para ativar o segundo coração de Regul foram atendidas, envolvendo-o em proteção. Com isso, Bjorn entendeu que o primeiro problema era o inimigo possuir um item de cura numerado. Enquanto o coração se regenerava, ele amaldiçoou em frustração com a reviravolta. Então, o outro problema se tornou dolorosamente claro para ele. Duak havia desabado no chão, sangrando pela boca, nariz, olhos e ouvidos. Ele então lembrou que focar em um significava ter que negligenciar o outro para sobreviver. A solução lógica seria usar a poção em Hotmiller para que ele pudesse acordar e curar todos. No entanto, como o mago estava morrendo, o bárbaro não hesitou em dividir a poção entre os dois. Ele tomou essa decisão arriscada porque queria que todo o grupo sobrevivesse, mesmo que isso pudesse matá-los a todos. Por causa disso, ambos agora pairavam na fronteira entre a vida e a morte. Um momento depois, o cansaço da alma de Bjorn desapareceu, e ele sentiu seus atributos voltarem ao normal. Ainda atordoado, Duak tossiu e perguntou o que havia acontecido com o inimigo. Imediatamente, Misha disse-lhe para não falar enquanto tentava tranquilizá-lo de que o perigo havia passado. Então Bjorn se aproximou, dizendo que havia resolvido o problema e que o outro deveria descansar agora. Enquanto isso, Misha e Raikorod imploravam a Hotmiller para aguentar, na esperança de que ele usasse sua poção. O mago, no entanto, afirmou que não era algo que uma poção pudesse curar, para surpresa de todos. Ele então chamou calmamente por Misha, Raikorod e o guerreiro.
Com isso, um companheiro segurou sua mão, pedindo-lhe que falasse, e prometendo passar a mensagem para Hot Miller. Dweck então disse que havia algo importante que precisava contar a todos. Ele compartilhou que sua mãe amava o mar sem nunca tê-lo visto, e agora ele entendia esse sentimento, porque algumas coisas são mais profundamente desejadas por serem inalcançáveis, brilhando mais do que qualquer estrela no céu. O mago revelou que, para ele, essa coisa inalcançável e radiante era todos eles. Com um sorriso sereno, ele agradeceu sinceramente a eles por lhe darem a chance de viajar juntos. Enquanto Misha implorava para que ele parasse, ele expressou sua gratidão a Bjorn por ser um bom amigo. O guerreiro então declarou que Hilwarb Dweck era o maior mago de todos e que sua decisão havia sido nobre. Finalmente, ele afirmou que era uma honra chamá-lo de companheiro, sentindo-se glorioso por isso. O mago pensou que ser honrado por um guerreiro lendário fazia com que ele se sentisse como se nada mais faltasse. Mesmo assim, ele se sentiu chateado e cheio de um vazio injusto. Sem entender por quê, mas aquilo era a morte, e ele sabia que não apareceria mais nas histórias de seus companheiros. Com isso, Bjorn perguntou a Miss Shah se ela precisava de um momento sozinha para se despedir. Ela, no entanto, apenas abraçou seu amigo e implorou para que ele não morresse. Em seus momentos finais, Dweck chamou o guerreiro, sabendo que era inútil. Ele então pediu-lhe para nunca mais fechar os olhos para a verdade, porque ele era rápido em percebê-la. Após implorar por uma resposta, Bjorn finalmente concordou com seu pedido. Naquele momento, o coração de Regul pulsou, e o bárbaro avisou que ele despertaria em breve. O homem moribundo então perguntou se seu companheiro seria capaz de derrotar o inimigo e recebeu uma resposta tranquilizadora. Com determinação, Bjorn prometeu-lhe que todos voltariam para casa vivos. Ao ouvir essa promessa, o mago sorriu em paz, pensando que não era um final ruim. E assim, Hilwarb Dweck, o mago do time dos perdedores, lutou bravamente e faleceu. Regul refletiu sobre a batalha, sentindo que podia ver e ouvir tudo claramente. Então ele viu o desespero no rosto de Dweck enquanto o mago contra-atacava. A defesa de Bjorn com seu escudo parecia um esforço fútil que só levaria a mais sofrimento, mas quando ele viu Dweck sorrir através da dor, começou a duvidar de si mesmo. O demônio não entendia por que Miss Shah não desistia, mesmo enquanto chorava sobre o corpo caído de Hikarod. Então Dweck perguntou se Bjorn poderia vencer e recebeu uma resposta tranquilizadora. O guerreiro então prometeu com convicção que todos voltariam para casa vivos. Enquanto isso, o coração de Regul pulsava enquanto ele recuava, ferido. Ele então percebeu que precisava contar com seu segundo coração para sobreviver. Ele se considerava sortudo. Ele teria morrido se o golpe tivesse atingido sua cabeça. Ele lembrou de uma mulher explicando por que ela sempre perdia no jogo. Ela disse que ele nunca realmente corria riscos, mesmo quando era importante. Com isso, ele entendeu que o mesmo se aplicava agora, e que lhe faltava determinação. Logo depois, Bjorn se levantou firmemente, segurando seu porrete. Ao mesmo tempo, Hikarod chorava, percebendo que não se pôde alcançar o paraíso fugindo. Miser Shah também entendeu que não havia paraíso ali, porque nada havia mudado. Com isso, o guerreiro concluiu que precisavam matar Regul, enquanto a habilidade ainda estava ativa. Ele então disse ao anão para se preparar para a batalha, e ele concordou sem hesitação. Logo, o inimigo empunhou sua espada amaldiçoada. Ele desafiou o grupo a terminar a luta, enquanto Bjorn ficava irritado com sua arma. Hikarod prometeu vingar seu companheiro, mas foi avisado para manter a calma, ou cairia. Então ele usou a restauração de emergência em seu escudo, pedindo aos outros para não se preocuparem. Enquanto isso, Ron Miller assegurou a Miss Shah que o desejo do mago seria cumprido. Com essa determinação, Bjorn avançou rapidamente em direção ao inimigo. Juntos, ele e Hikarod gritaram que era hora de acabar com aquela luta. A batalha se transformou em uma briga corporal quando Bjorn agarrou o inimigo. Ele então usou sua habilidade e desferiu um golpe poderoso no demônio. O problema era que o matador de dragões também era experiente e perigoso. Com ferocidade, ele contra-atacou mordendo o braço do guerreiro. Mesmo assim, ele cortou seu oponente com a espada enquanto o anão atacava por baixo. Hikarod e Bjorn atacaram juntos, sem que nenhum ganhasse uma clara vantagem na luta. Mesmo feridos, cada um continuou atacando sem hesitação diante do inimigo. Em seguida, Regul chutou Hikarod para longe, já que a luta não tinha mais honra ou dignidade. A batalha parecia a de cães enjaulados, e ele simplesmente desviou o olhar. Logo depois, Miss Shah avançou, e suas espadas se chocaram com um intenso clarão. Com isso, Bjorn aproveitou a oportunidade para socar o oponente enquanto ela caía no chão. Todos se perguntavam como terminaria o confronto final entre os três. Bjorn então desabou com pouca saúde, ativando sua habilidade passiva. Ao mesmo tempo, o inimigo deslizou para trás, exausto, mas ainda de pé. Regul declarou vitória em meio a risos, ativando sua habilidade de lâmina divina. Uma luz intensa brilhou enquanto ele se preparava para golpear os heróis caídos. De repente, a mão de um homem misterioso apareceu e parou a espada que descia. Ele bloqueou o golpe com apenas 2 dedos, completamente calmo. Completely calm. Com um único movimento, o homem fez Regul ser atingido. A lâmina foi então cravada no chão.
Atordoado, o demônio questionou o que significava a presença do velho. Mesmo ofegante, o sacerdote respondeu que a resposta para tudo era óbvia. Ele achou que havia perdido a coragem, mas ver os aventureiros foi um sinal de bondade da deusa. De joelhos, ele rezou para a estrela do crepúsculo e prometeu lutar, mesmo que não fosse pelo paraíso. Ele então se ofereceu como sacrifício a uma entidade chamada Karui. Uma voz sombria perguntou o que ele queria, e o velho implorou para ser enviado para lá, mesmo que não salvasse seu neto. Com lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto, ele disse que não se importava com as consequências. Ele se lembrou do ensinamento de Dwak de que um humano pode se tornar nobre fazendo a escolha certa. Enquanto isso, o inimigo o encarou e tentou usar sua habilidade para forçá-lo a curá-lo. O sacerdote cambaleou para trás, resistindo à influência sombria do demônio. Após recusar, uma energia escura o atingiu e rasgou seu corpo. A mão sombria da entidade agarrou seu braço amputado. Mesmo em agonia, ele implorou a Karui por força para matar aquele homem. Karui respondeu que o pedido era impossível, enquanto Bjorn ouvia a voz aterrorizante da entidade. Então o velho pediu o poder para proteger os outros, e Karui finalmente aceitou o pacto. Com o acordo selado, as mãos sombrias da entidade rasgaram completamente seu corpo. Então, Regul ficou chocado ao ver um vórtice de energia escura se formando no local. Ele foi imediatamente puxado em direção ao portal, gritando para o sacerdote parar. Mas o homem apenas lamentou não ter feito isso antes, ignorando o aviso sobre seu neto. Mesmo assim, o inimigo resistiu à energia que o puxava para dentro com todas as suas forças. Em seguida, ele gritou de raiva ao ser separado de sua espada, que ficou para trás. Bjorn percebeu que o inimigo estava tentando levar a arma com ele e se preparou para agir. Sem hesitar, ele avançou para pegar a espada do chão. Assim que ele agarrou a lâmina, uma poderosa energia percorreu todo o seu corpo. A espada queimou sua mão com uma luz intensa, mas ele se recusou a soltá-la. Com isso, sua força impediu Regal de levar a arma para o portal. O demônio então o encarou com fúria, olhos fixos no bárbaro. Logo depois, ele prometeu com convicção que se encontrariam novamente. Bjorn respondeu que definitivamente se encontrariam novamente. Ele então prometeu a si mesmo que faria de tudo para se tornar forte o suficiente para vencer sem sorte. Enquanto o portal se fechava, ele gritou com determinação que o encontraria. De dentro do vórtice, a voz do inimigo respondeu que ele não era o único. Logo depois, o portal de energia negra desapareceu completamente. Com isso, Bjorn pensou que ele também havia perdido algo importante naquele dia. Então Bjorn olha para suas mãos, perguntando-se se aquilo era poder divino. Enquanto isso, a mesma energia cura Hotmiller, Misha e Rikurud, regenerando seus membros sem dor. No entanto, o poder não funciona no corpo do velho mago, que havia sido atacado por Karui. À medida que se aproxima, ele ouve o homem pedindo, com fraqueza, por uma carta em sua bolsa, sem entender o motivo por trás do sacrifício. O homem então entrega a carta a ele, e pede que a leve ao templo de Heartless, e ele promete fazê-lo. Ele então pergunta por que o homem o salvou, mesmo que não se conhecessem. Com seu último suspiro, o velho só consegue dizer o mago antes de falecer. Após um momento de silêncio, o guerreiro agradece ao homem pela informação. Logo, o grupo se volta para ele, e ele diz que falhou em cumprir a promessa que fez a Dwak. Em uma lembrança, Dwak pergunta a ele se pode derrotar o inimigo, e o outro responde para não se preocupar. Ele então diz que todos voltariam vivos, mas foi seu amigo quem os protegeu até o fim. Na frente de seus companheiros, ele considera a ação de Dwak como o legado deixado para eles. Momentos depois, enquanto o grupo descansa, Hotmiller lamenta a perda do amigo que não pôde presenciar seus momentos finais. Assim que estão prontos, ele informa que reuniram tudo o que precisam e que é hora de partir. Dentro de uma nova câmara, ele explica que abrir o baú leva a uma armadilha, o centro do labirinto onde o portal está localizado. Ele então revela que seu plano era usar esta câmara como rota de fuga caso o caçador de dragões aparecesse com o sacerdote. E Kurud então comenta que provavelmente teriam sido pegos de qualquer forma se tentassem escapar. O anão enfatiza que seria muito difícil fugir desse inimigo, olhando para um companheiro caído. Em volta de uma fogueira, o grupo percebe que tem 1 dia e meio até o labirinto fechar, enquanto Misha permanece ao lado de Dwak. Ela então pergunta se podem levar o corpo de Dwak para a cidade, mas ele nega a possibilidade. Ele explica que o corpo de alguém que morre no labirinto é classificado como um objeto e, portanto, não pode ser removido sem magia de distorção. A única exceção, ele detalha, é o coração de um bárbaro, que pode ser removido sem magia e, portanto, é estudado por magos. Com isso, ele reflete sobre a dura realidade de não poder dar um funeral adequado àquele que salvou suas vidas. Ele sugere que Misha descanse um pouco, mas ela insiste em ficar, dizendo que Dwak ficará sozinho naquele lugar desolado. Enquanto isso, ele decide ler a carta e descobre que o neto do velho foi sequestrado e levado para Noark, a cidade subterrânea. Com isso, ele percebe que Nork e Orculô estão trabalhando juntos, descobrindo a existência de um local abaixo dos esgotos. A revelação o faz lembrar de uma mulher misteriosa, e agora ele se pergunta se ela também pode ser membro de Orculô.
Enquanto continua lendo, ele descobre que a carta também menciona a existência de outro portal naquele local. Ele percebe que o conteúdo contém informações valiosas sobre as facções Orculo e Nork que ele desconhecia. Além disso, o texto menciona o nome Karui e outros tópicos que ele precisa investigar e se preparar. Mesmo assim, ele decide descansar e adiar suas preocupações até que voltem à cidade. Considerando o lugar seguro agora que o caçador de dragões se foi, ele se deita, pensando nas tarefas que o aguardam. No entanto, algo parece estranho, pois Hotmiller permanece acordado. E Karudi também não consegue dormir, mesmo após quase 2 dias acordado e lutando intensamente. Da mesma forma, o guerreiro fica com os olhos abertos, incapaz de adormecer. Misha também permanece acordada, sentada silenciosamente perto do fogo. Após finalmente retornar à Praça da Dimensão em Raftonia, o próximo passo do grupo estava claro. Primeiro, eles param no escritório de inspeção para trocar as pedras que haviam coletado. Em seguida, dirigem-se à filial da guilda para relatar sobre Reole Warb Duaki, um mago de 8ª classe certificado pela Corte Real. Na guilda, um membro da equipe recebe o relatório de óbito e finaliza os documentos em 3 minutos, encerrando oficialmente o registro do mago. O funcionário comenta que ele deve ter sido um grande companheiro, enquanto o grupo reflete sobre como a morte é comum naquele mundo. Depois, eles deixam o escritório da guilda, carregando o cajado do falecido com eles. O grupo então chega ao salão principal do grande templo de Hetless. Logo, um paladino os cumprimenta, informando que está lá em nome do sumo sacerdote Ludwig e solicita provas. Ele explica que o pedido de provas é uma medida de segurança devido a relatos falsos feitos para reivindicar a recompensa. O espadachim pergunta sobre a recompensa, e o paladino confirma que indivíduos foram motivados por ela a fazer reivindicações falsas. Quando o outro pergunta quão substancial é a recompensa, o homem hesita em responder. Hotmiller o interrompe, pedindo para não fazer isso ali, e o outro se desculpa, dizendo que é um hábito. O representante então esclarece que o valor varia com as informações recuperadas, por isso é difícil afirmar o valor exato. Em resposta, ele lhe entrega a carta e pergunta se ela serve como prova. O paladino recua ao receber a carta e o guerreiro pergunta se há algo de errado. Com isso, ele pede desculpas e afirma que o conteúdo da mensagem, se verdadeiro, é de extrema importância, pedindo que esperem. Após uma espera mais longa do que o esperado, uma grande porta se abre. Em seguida, o grupo é escoltado para a capela no 2º andar, um lugar restrito àqueles que servem Hetless. Diante do arcebispo, Hotmiller se ajoelha, mas o líder religioso pede que todos fiquem à vontade. Com isso, o jovem lembra de ter lido sobre a ordem e o título de Santo Arcebispo na biblioteca. Ele então percebe que estão sendo observados pelos 3 cavaleiros comandantes dos Templários. Junto com eles, todos os sacerdotes de alto escalão, incluindo o próprio Santo Arcebispo, estão presentes. Entre as figuras importantes, ele também avista um jovem e conclui que uma equipe de elite está os recebendo. O arcebispo os abençoa e o bárbaro responde de forma desajeitada, dizendo a Hotmiller para não olhar para ele assim, porque ele é um bárbaro. Em seguida, o líder religioso agradece por entregarem a carta do sumo sacerdote Ludwig e pede que expliquem como a obtiveram. Jorn concorda, percebendo que a polidez incomum do líder significa que o velho mago era alguém muito importante na ordem. Depois de explicar o que aconteceu no labirinto de Larcas, ele também entrega um colar recuperado do corpo do mago. O arcebispo aceita o item, dizendo que poderão honrar sua morte com ele, mesmo que não seja o que estavam buscando. Um paladino então pergunta ao cardeal Gravois sobre a recompensa, já que não trouxeram a relíquia sagrada. No entanto, o cardeal sugere pagar a recompensa completa de 70 milhões de pedras, considerando a carta e o relatório que trouxeram. Ao ouvir o valor de 70 milhões de pedras, todo o grupo fica espantado. O guerreiro pensa em se tornar o primeiro bárbaro convertido, mas rapidamente muda de ideia, lembrando que dinheiro não é a coisa mais importante. Ele então pergunta o que farão agora e se vão se vingar do sacerdote, afirmando que seu grupo também está envolvido. Quando o arcebispo começa a responder que a decisão é difícil, uma luz explode no salão. O menino, a fonte da energia, diz ao grande guerreiro para não se preocupar enquanto todos assistem à cena. Com isso, os outros sacerdotes exclamam em uníssono que esta é uma profecia divina. O bárbaro então entende que o menino é um santo e olha para sua própria mão, questionando o significado da energia que emana dela. O jovem santo então anuncia que a deusa acabou de falar com ele. Ele revela que o anel que apareceu no dedo do guerreiro o protegerá desse inimigo 3 vezes, e o outro se pergunta se é uma nova relíquia sagrada. Então Jorn pergunta se o inimigo é Regal Vegus, e o santo confirma que apenas o encontro será impedido. O jovem o adverte para se preparar para o destino trágico que virá após o anel se quebrar, deixando-o sem palavras. Com isso, ele reflete que não é um herói de um conto épico e questiona por que a deusa protegeria um espírito maligno. A revelação causa um alvoroço, com seus companheiros questionando como um bárbaro foi escolhido pela deusa dos humanos. De repente, o santo desmaia e é amparado pelos outros sacerdotes, deixando o bárbaro confuso. A profecia se prova demais para o corpo do menino, e com seu colapso, a reunião chega ao fim. Momentos depois, em uma sala privada, ele admite ao paladino Kravitz que não tem ideia do que acabou de acontecer. Kravitz também parece perplexo, revelando que esta é apenas a 3ª vez na história que uma profecia divina foi dada a um não-humano.
Então, o bárbaro pergunta o que aconteceu com os 2 casos anteriores, e o paladino começa a explicar com base nos registros. O homem revela que ambos foram denunciados e exilados por seu próprio povo por heresia, fazendo o outro entender o pedido de sigilo do arcebispo. Com isso, ele reflete que ser exilado de sua tribo arruinaria sua marca de imortalidade, que é a chave para sua força. Mesmo assim, Kravitz o tranquiliza, garantindo que, se a informação vazar, não será por eles. Logo depois, Misha e Hotmiller juram rapidamente manter o segredo e fingem que não ouviram nada. O guerreiro diz que confia em ambos, mas então olha para Hikarud, que pergunta por que está sendo encarado. Com isso, o outro promete relutantemente parar de beber enquanto o líder se arrepende de tê-lo trazido. Mesmo assim, ele decide focar no lado positivo, já que evitar encontros com o caçador de dragões é uma grande vantagem, embora ele não saiba quando o anel se quebrará. Ele então decide assumir que não terá muito tempo e fará os preparativos necessários enquanto seu companheiro implora por sua confiança. Quando ele se levanta para sair, determinado a fazer progresso em 6 meses, Misha chama para que ele espere. Ela então aponta para seu anel e diz que acha que um dos fios acabou de quebrar. Uma notificação sobre a proteção das estrelas aparece no ar e um dos fios do anel se dissolve em fumaça na mão do bárbaro. Enquanto isso, nas muralhas de Nork, uma mulher ruiva caminha em direção a uma figura caída. O estranho reconhece Regal Vagos e se pergunta por que ele está ali em vez de na praça, concluindo que ele deve ter escapado pelo portal. Ao ajoelhar-se, ela deduz que ele sacrificou o velho e o navegador para fugir, questionando o que ele lutou que o deixou nesse estado. Ela então examina seus ferimentos. Seu ombro direito queimado, o esquerdo deslocado e uma grande perda de sangue. A mulher acha conveniente, pois ele é o membro do Orculis, que ela mais queria matar, e agora ele morrerá sozinho. Regal Vagos então abre os olhos e consegue pronunciar apenas uma palavra. Enquanto ele implora por cura, a mulher pergunta por que deveria ajudá-lo e ele tenta mencionar um acordo. Ela então se lembra do pacto, surpresa que todos sabem sobre ele. Uma memória revela que a mulher ruiva fez um pacto proibindo-a de matar alguém em Nork. Mesmo assim, ela afirma que não matar é diferente de não salvar, enquanto pega o anel de Regal Vagos e o guarda em seu inventário. Com isso, ela decide sentar e esperar para garantir que ele não sobreviva e busque vingança. Ao levantar-se para partir, ela diz que ele tem sorte, mas o homem ferido promete que ela se arrependerá. A mulher então se aproxima e diz que só se arrependerá se ele se lembrar do que aconteceu para contar ao Lorde. Para não correr riscos, ela decide usar um item que apaga a memória por uma semana inteira. Ela joga o item perto dele, pensando que a troca valeu a pena e que agora ele acreditará que perdeu tudo no labirinto. De volta ao quarto, Jorn respira fundo e se acalma. Ele então reflete que o que importa é quando o último fio quebra, até alguém bater na sua porta. Quando ele a abre, encontra Irwin, que pergunta se pode entrar. Irwin entra e começa a falar apenas sobre os eventos no labirinto. Cansado, o anfitrião pede que ela saia, prometendo continuar a conversa outra vez, e a visitante concorda relutantemente. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros, eles descobrem que o testamento havia sido escrito logo após a batalha contra o Troll. Lá, o grupo é convocado e descobre que Dwalk os nomeou herdeiros, solicitando que seus pertences sejam doados a um orfanato. Eles então percebem que ele já havia atualizado seu testamento, preparando-se para o pior. Uma memória mostra Dwalk dizendo que gostava de aproveitar a vida, sempre olhando pelo lado positivo. Depois de herdar todos os seus pertences, o grupo sai da guilda, refletindo que ele não gostaria de vê-los tristes. Após receber o pagamento no templo, Jorn fica para uma conversa privada com o comandante. Ele então pede que o assunto permaneça em segredo, e Kravitz concorda, desde que não vá contra a vontade da deusa. Ele então coloca uma espada sobre a mesa, que o comandante imediatamente reconhece como sendo do caçador de dragões. Jorn explica que a arma repele quem tenta usá-la e pede ajuda, mas o outro diz que não há maldição na espada. Kravitz revela que a arma era originalmente a espada do dragão, uma herança que só poderia ser empunhada pelos dragonianos. Ele continua, explicando que o nome mudou quando o caçador de dragões o roubou, mas ele nunca conseguiu usá-lo completamente por causa da maldição do dragão. A maldição, lançada pelo dragão antes de morrer, queimou as escamas de Regal Vagos e fez seu coração se assemelhar ao de um humano. O comandante conclui que ele traiu seu povo por uma espada que, devido à maldição, ele não pode usar. Jorn entende que a maldição está em Vagos, não na espada, e Kravitz recomenda devolvê-la aos dragonianos em troca de uma recompensa. Ao se despedir, ele agradece a Kravitz pelo conselho e o paladino oferece seu apoio para o futuro. Então ele pergunta em tom de brincadeira se pode receber bênçãos de graça, mas o outro menciona uma nova profecia daquela manhã. O paladino revela que a profecia foi um aviso para que ninguém tente se aproveitar da situação e o bárbaro reage à provocação. Com isso, ele percebe que a mensagem era direcionada a ele, e Kravitz reitera sua oferta de ajuda antes de se despedirem. Então ele vai direto para a taverna, onde seus companheiros estavam esperando por ele. Ao chegar, ele encontra o grupo de luto, e Hikurud comenta que Dwalk não merecia aquele fim. O bárbaro então se junta a eles no luto por Dwalk e bebe algumas canecas em silêncio. Mais tarde, ao saírem da taverna, ele e Misha caminham instavelmente enquanto Hotmiller apoia Hikurud. Misha então perde o equilíbrio e tromba com seu companheiro. Ele a segura para que ela não caia e ela agradece enquanto continuam andando.
Pouco depois, eles chegam ao seu destino, caindo em um momento de silêncio. Quando Misha se vira para sair, Jorn agarra seu pulso, chamando-a pelo nome completo, Misha Karlstein. Então ele pergunta diretamente a ela se por acaso ela tem sentimentos por ele. Uma memória retorna ao momento em que Dwalk, percebendo a consciência do bárbaro, pede a ele para não continuar ignorando a situação. Os dois permanecem em silêncio, evitando contato visual. Então, ela confirma que sim e admite que gosta dele como homem. Depois, Misha pergunta se ele já sabia há algum tempo. Em outro lugar, Erwin reage de repente. Sua irmã pergunta o que está errado, e ela responde que seu coração de repente começou a disparar. A outra comenta que ela tem estado pálida desde que visitou o homem, mas Erwin nega qualquer problema, mesmo com o contínuo questionamento sobre o que aconteceu no labirinto. A conversa é relembrada, com a arqueira insistindo que não estava mentindo sobre o que eles conversaram. Vendo a situação, sua irmã se oferece para investigar o assunto, e Erwin pergunta se ela realmente faria isso. Para acalmá-la, sua companheira lhe dá uma maçã, que ela aceita e morde sem hesitação. Misha repete a pergunta, querendo saber se ele já sabia sobre seus sentimentos há muito tempo. Jorn segura a mão dela e admite que não tinha certeza, usando isso como desculpa. Enquanto pensa que só havia um possível resultado para a confissão, a garota pergunta como ele se sente em relação a ela. Com isso, ele percebe que na verdade sempre soube a resposta. Lembrando que precisa ser genuíno primeiro, o bárbaro diz que ela é uma companheira muito querida. Ao ouvir isso, Misha puxa a mão de volta e conclui que, nesse caso, ela não é boa o suficiente. Mesmo assim, ela argumenta que ninguém seria, já que a sobrevivência é sua prioridade e ninguém sabe quando vai morrer. O jovem pensa que o romance pode ofuscar o julgamento e começa a dizer que ela deveria apenas vê-lo como um companheiro. No entanto, Misha grita, interrompendo-o e deixando-o sem palavras. Ela então o soca no estômago enquanto pergunta por que ela teria que fazer isso. A garota continua batendo nele, chamando-o de bárbaro e acusando-o de perguntar de propósito só para rejeitá-la. Ela então grita que, embora saiba que ele não quer um relacionamento, ele não pode impedi-la de ter sentimentos por ele. Depois disso, Misha encosta a cabeça em seu peito e diz que não está pedindo muito. Com a voz sufocada, ela implora para que ele não tente tirar seus sentimentos, porque isso por si só já é mais do que ela merece. Jorn simplesmente avisa que ela ficará sem café da manhã no dia seguinte, antes de se afastar. Na manhã seguinte, quando ele entra na cozinha, encontra uma panela cheia de cenouras fervendo. Ele olha para a jovem, que ordena que ele coma tudo, e então se pergunta se essa é a vingança dela. Com isso, o bárbaro come o ensopado de cenoura por culpa, mal conseguindo respirar enquanto faz isso. Após a refeição, ele diz que está cheio, então pergunta o que eles farão a seguir. Misha o encara intensamente, fazendo-o recuar. Então, ele suspira e comenta que a situação não é tão ruim. No entanto, ela bate na mesa e o interrompe, dizendo que ele não deve se sentir culpado porque ela fará o que quiser. Com isso, ele percebe que ela passou a noite refletindo e conclui que sua companheira é mais madura do que ele. Assim, ele concorda e sugere que nunca mais falem sobre isso, recebendo a aceitação dela. Logo depois, eles deixam a sala e vão se encontrar com Hotmiller e Ricarod. Em seguida, chegam ao escritório de administração central, como era o desejo do companheiro anão. Ela pergunta se ele tem certeza, mas o homem confirma que sempre quis ter um lugar só dele e menciona o pagamento bônus. O plano era comprar a residência deixada por um ex-aliado, avaliada em 24 milhões de dólares. Considerando o valor do leilão, cada um deles recebeu 5 milhões de dólares e o contrato foi assinado. Então, Ricarod bate nos papéis e declara que tudo está resolvido. Com os documentos na mão, ele sugere que voltem e tomem uma bebida. De volta ao Distrito 7, eles percebem que é hora de falar sobre o futuro da equipe. O bárbaro pretendia anunciar sua saída junto com a mulher guerreira, mas antes disso, o anão fala primeiro e diz que tem algo importante. Com isso, ele anuncia que vai se aposentar da vida de aventureiro. Hotmiller pergunta sobre seus planos, e o anão explica que abrirá uma forja na nova casa. Ele então revela que se tornou aventureiro para escapar da realidade, escondendo-se atrás da desculpa de falta de talento. No entanto, ele os assegura que não fugirá mais, porque esta é a única maneira de honrar seu amigo caído. O mago lhe deseja sorte. A mulher promete visitar, e o bárbaro declara que ele será seu ferreiro exclusivo. Logo depois, o outro também revela que planeja deixar o grupo, alegando que não se sente habilidoso o suficiente. Enquanto bebem juntos, o anão diz que o esforço de seu companheiro dará frutos. Sem demora, o bárbaro bate sua caneca na mesa e anuncia que ele e a guerreira formarão uma nova equipe. Ele afirma que pretendem alcançar maiores alturas, e Ricarod admite que já esperava isso. O ferreiro comenta que ela terá muito trabalho a fazer, mas a mulher simplesmente responde que dará conta. Logo ele propõe um brinde e o mago pede para fazer o discurso, recebendo a permissão do líder. Com um sorriso, o jovem levanta seu copo. Ele brinda ao fim da velha equipe e ao início de novos capítulos em suas jornadas. Mais tarde, vendo os dois companheiros adormecidos ao seu lado, o bárbaro reflete que esta é a maneira certa de terminar. Até que o mago o chama, tirando-o de seus pensamentos. Então ele ouve, enquanto o outro diz que tem uma pergunta. O jovem então pergunta o que ele quer saber. Diretamente, seu amigo pergunta se ele é um espírito maligno. Em resposta, ele bate com o punho na mesa e diz: os companheiros morreram por nada. Com um sorriso, o jovem levanta seu copo. Ele brinda ao fim do antigo time e ao início de novos capítulos em suas jornadas.